Boa noite, pessoal. Eu sou o Luca Fonte e esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com Gustavo Guilherme e analisa o enfraquecimento do Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos da cidade de São Paulo. A partir dos pontos viciados de descarte regular, buscamos entender se o plano tem conseguido cumprir os seus objetivos estabelecidos desde sua criação. A gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos representa um dos principais desafios das grandes metrópoles contemporâneas. O crescimento populacional, a intensificação do consumo e a expansão urbana ampliam de forma contínua a geração de resíduos e exigem do poder público instrumentos capazes de garantir a sua destinação ambientalmente adequada. Nesse contexto, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos estabelece diretrizes para que estados e municípios implementem estruturas e sistemas integrados de gerenciamento de resíduos. Em consonância com essa política nacional, a Prefeitura de São Paulo aprovou em 2014 o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que entre os seus principais objetivos, além da ampliação da reciclagem, destacam-se a erradicação dos pontos viciados de descarte irregular e a ampliação da rede de ecopontos em todo o território municipal. Só que mais de uma década depois da aprovação e do lançamento desse plano, diversos indicadores sugerem dificuldades para alcançar essas metas, como a persistência de centenas de pontos viciados espalhados por toda a cidade, a insuficiência na quantidade de ecopontos e a manutenção de elevados gastos públicos de ações corretivas para limpar, para eliminar esses pontos viciados. Esses três fatores por si só indicam um possível enfraquecimento dos instrumentos previstos originalmente no plano. Antes de analisarmos os dados, é importante explicar o que queremos dizer com o termo enfraquecimento de uma política pública. Nesse contexto, enfraquecimento não significa que a política deixou de existir ou foi extinta. Na verdade, ela continua vigente, mas passa a ter menos capacidade de atingir os objetivos para os quais foi criada. Isso pode acontecer por diversos fatores, como redução de recursos, dificuldade de implementação das ações, menor capacidade de fiscalização e, principalmente, pelo não cumprimento das metas estabelecidas. Então, mesmo existindo formalmente, uma política pode perder efetividade ao longo do tempo. É justamente essa ideia que utilizamos como base para analisar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São Paulo. Relacionado ao enfraquecimento, também existe o conceito de desmantelamento de políticas públicas. E, diferentemente do que o nome pode sugerir, desmantelar uma política pública não significa necessariamente acabar com ela. Na verdade, na maioria das vezes, esse processo acontece de forma gradual, com a redução de recursos, do apoio institucional e da capacidade de implementação e fiscalização dela. Como consequência, os instrumentos previstos pela política pública passam a funcionar de maneira limitada e seus resultados deixam de ser alcançados. Segundo os autores Silva e Vinha, esse é um processo que pode ocorrer mesmo sem a revogação da política pública. No caso do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, observamos justamente esse cenário. O plano continua em vigor, mas a implementação incompleta de seus principais instrumentos indica um processo de enfraquecimento da gestão de resíduos sólidos no município. Um dos principais instrumentos previstos pelo PGIS foi a implantação de uma rede ampla de ecopontos espalhados por toda a cidade de São Paulo. O documento ele previa a implantação de 300 unidades até o ano de 2020. Só que em 2025, a cidade tinha apenas 126 ecopontos. Esse número não é nem a metade do que estava previsto no plano. Além disso, cerca de 20% dos distritos da capital não tem sequer uma unidade de ecoponto. Então, essa situação indica uma limitação da capacidade de implementação dessa política ambiental. Outro objetivo central do PGIS é a erradicação dos pontos viciados espalhados pela cidade. Embora tenha havido uma melhora nos últimos 10 anos, é uma melhora que ainda é insignificante, porque em 2024 a Prefeitura registrou 1.200 pontos viciados aproximadamente, isso fora os que eles não conseguiram mapear. Além disso, as frequentes iniciativas de manutenção corretiva, de revitalização urbana, não surtem efeito, já que assim que a Prefeitura limpa o local, no outro dia ou pouco tempo depois, a população faz novamente o descarte regular, promovendo
desvalorização do local, poluição visual, risco de saúde pública, risco de acidentes, enfim, diversos problemas. Na prática, esse desmantelamento pode ser observado em alguns instrumentos importantes previstos pelo Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos. Um exemplo disso é a Operação Cata Bagulho, que oferece à população uma alternativa para o descarte correto de resíduos volumosos. Apesar de ser uma iniciativa importante, ela ainda não atende todos os distritos da cidade, o que limita seu alcance. E além disso, outro problema é a comunicação com a população. Muitas pessoas não conhecem os serviços disponíveis ou não recebem informações suficientes sobre como utilizá-los. Com isso, o descarte irregular continua acontecendo e a política perde parte de sua efetividade. Ou seja, não basta criar os instrumentos, é preciso garantir que eles sejam acessíveis e conhecidos pela sua população. Além da limitação de alguns serviços, também identificamos dificuldades relacionadas ao uso dos ecopontos. Mesmo quando a população conhece sua localização, muitas pessoas enfrentam problemas para transportar resíduos, principalmente materiais volumosos e resíduos da construção civil. Além disso, a falta de sinalização e divulgação faz com que parte da população nem conheça os serviços disponíveis ou saiba como utilizá-los corretamente. E como consequência disso, o descarte irregular continua acontecendo e os pontos viciados permanecem ativos. Isso demonstra que, apesar da existência do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, seus instrumentos ainda não têm sido suficientes para consolidar os objetivos da política pública, reforçando a ideia de um processo de desmantelamento. Então a gente pode concluir que a persistência dos pontos viciados após mais de 10 anos sugere que os instrumentos adotados na prática pelo Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São Paulo não foram suficientes. Além dos impactos ambientais e urbanísticos, a manutenção frequente desses locais gera elevados gastos públicos, né? E além da persistência de mais de 1.000 pontos viciados espalhados pela cidade, a insuficiência da rede de ecopontos e as limitações observadas, né, nos instrumentos de comunicação com a população também são deficientes, né? Então, essas evidências elas sugerem a ocorrência de um processo de enfraquecimento dessa política pública. Então, a gente conclui que o PGIRS ele demonstra que a existência de diretrizes e metas em documentos oficiais não garante por si só a efetividade dessas políticas públicas. Então, o que vai fazer com que funcione mais a manutenção da sua força, no caso, ela depende da continuidade dos investimentos, da expansão dos instrumentos de gestão, da efetividade dos avisos de infração, né, e do fortalecimento das ações de comunicação e de educação ambiental.